Eu sou uma pessoa que toda noite sonha com alguma coisa. Desde o momento que eu durmo até o momento em que eu acordo. E eu consigo lembrar de muita coisa quando eu acordo. Muitos amigos meus falam que quase nunca sonham, mas quando sonham, quase não lembram de nada. Já eu lembro de quase tudo. Muitas vezes eu tenho sonhos lúcidos, onde eu basicamente sei que estou sonhando e posso fazer o que eu quiser lá dentro. Na maioria das vezes eu saio voando, ou eu viro o Homem-Aranha balançando por aí com as teias. Faço muitas coisas que não são possíveis no mundo real. E eu acho isso absurdo de foda. Mas teve um dia que eu tive um sonho lúcido, e foi horrível. Isso aconteceu foi ano passado. Eu fui dormir normalmente e do nada eu tava dentro de um sonho. Era um lugar que parecia o morro onde eu morava antigamente. Mas tudo bem colorido, só que lá tinham milharais e uma casa de madeira meio abandonada, meio estranha. E eu andava por lá na lucidez, olhava o chão e pensava, como é louco o sonho, né? Eu tô aqui dormindo e tô conseguindo ver coisas e viver coisas como se fosse real, parecendo muito real. E comecei a andar em frente àquela casa, do lado dos milharais, só que diferente de todos os outros sonhos lúcidos, eu não tive vontade de sair voando ou virar o Homem-Aranha, por exemplo. Eu só ficava ali, observando aquela casa velha e andando pelos milharais do lado do morro, até que eu percebi que já estava tempo demais ali sem acontecer nada, e comecei a estranhar muito. E aqui entra outra parte que eu preciso falar pra vocês, que quando eu tô em um pesadelo ou em um sonho ruim, eu não sei como, mas eu aprendi um jeito de acordar de qualquer sonho. Eu dou um jeito de, mesmo dentro de um sonho, mexer meu ombro dormindo de um jeito que faça eu acordar na vida real e sair do sonho. Mas dessa vez, no milharal, eu tentei fazer essa técnica de acordar e eu não consegui. Eu tentei muito mexer meu ombro e não consegui acordar. Até que, ao invés de eu acordar, eu fui parar em outro sonho, em outro lugar. Como se eu tivesse acordado, mas em outro sonho. Eu conseguia ver aquele morro que eu tava antes, só que dessa vez eu tava embaixo, na planície, tipo no pé do morro. E lá eu conseguia ver o milharal lá no alto do morro. Só que onde eu tava eu só via pedras, tipo pedra cinza e um clima meio cinza, meio vazio. Tipo, não era assustador, era só vazio. E eu conseguia perceber que alguma coisa tava errada. Eu tentei acordar, mas ao invés disso eu parei naquele lugar. E eu senti que eu tava preso. Então eu andei por ali para tentar entender a situação e lá tinha mais casas de madeira, cada vez mais estranhas, mais abandonadas. E senti algo bem estranho no ar e mais uma vez eu tentei fazer aquela técnica do ombro para tentar acordar e não consegui. E mais uma vez eu fui parar em outro sonho e lá era diferente porque lá estava muito escuro, com luzes assim distorcidas, quase sem cor, mais distorcidas, um vazio extremo. Eu mal conseguia enxergar direito o lugar. E naquele lugar era uma espécie de uma caverna. Eu tava dentro de um buraco, só que eu olhava pra cima e tinha uma visão da lua. Era um buraco que dava pra ver a lua. Só que ela tava muito perto. E na lua parecia muito ter um olho me observando, no meio da lua. E ali eu já entrei em desespero, eu já pensei, é um pesadelo. A sensação mais estranha que eu tinha era que eu estava morto, que eu não conseguia sair dali, que eu morri dormindo. Eu morri dentro de um sonho e lá eu vou ter que ficar pro resto da vida. E na verdade eu achei que aquilo ali era uma espécie de limbo, onde eu tinha que ser castigado para depois saber qual que vai ser meu destino, se eu ia pro céu ou ia pro inferno. Só que como eu estava no primeiro sonho, em cima do morro, no segundo sonho, na base do morro, e no terceiro sonho, dentro de uma caverna, eu pensei, aqui é o purgatório, eu tô sofrendo um castigo, e eu vou ficar aqui por muito tempo, e depois eu vou ir pro inferno. E infelizmente, era aquilo que eu sentia. Até que no meio daquele desespero, tudo começou a mudar. O silêncio da caverna não era mais só silêncio, era como se tivesse um peso lá dentro, como se não sei explicar, mas como se o próprio ar estivesse me observando, além daquela lua com um olho no meio. E ali acontece aquelas coisas que, eu não sei, muita gente comenta que já aconteceu, onde a gente tenta gritar dentro de um sonho, só que a voz não sai. Isso já tinha acontecido muito na minha infância, só que voltou dessa vez. Eu tentava gritar e não conseguia. Eu tentava correr, mas o chão parecia que nem
conseguia existir direito. Parecia que eu tava com lag. Quem joga videogame sabe. Parecia que eu tava com lag e o chão não conseguia renderizar, eu não conseguia andar. Era como andar dentro de algo que não queria que eu tivesse ali. Só que o pior de tudo não era nem o escuro, não era nem a lua estranha, não é nem eu conseguir andar ou gritar e não conseguia. A sensação mais estranha era de tempo, que o tempo passava e eu não conseguia sair dali. O tempo passava muito mais devagar. Eu não sabia se aquilo ali durava minutos ou horas ou algo muito maior. Pelo menos pra mim, em sonhos normais, a gente sente que o tempo passa mais rápido, mas ali não. Ali cada segundo parecia esticado, parecia uma deformação do tempo, algo muito cruel pra alguém viver. E depois de algum tempo eu já tava parando de tentar acordar. E quando isso aconteceu, veio um pensamento que nunca tinha passado pela minha cabeça. E se eu não tivesse mais dormindo? E se eu estivesse apenas num mundo onde eu não sabia se era real ou era sonho? Nesse ponto eu já não conseguia mais entrar em pânico. Foi bem pior, foi uma aceitação do tipo, cara, é isso mesmo. Acabou pra mim, eu vou ter que passar o tempo aqui. E realmente eu continuei a pensar se aquilo fosse o que vinha depois da morte. Não o céu, não o inferno, mas um lugar intermediário e esquecido, onde nada acontece, você só existe e sofre, como se fosse uma cadeia da pós-vida. Aquela lua que eu conseguia ver no buraco da caverna era como se estivesse cada vez mais próxima e um olho cada vez mais vívido olhando pra mim. Muito estranho, de verdade. Até que eu não consigo explicar, mas uma sensação de como se alguma coisa estivesse respirando perto de você, mas você está sozinho. Mesmo com a sensação de muita coisa te observando, eu conseguia sentir agora uma respiração que estava perto de mim, mas ela não vinha até mim. E o som passava pela caverna, como se o próprio lugar agora estivesse vivo. E a cada vez que eu ouvia aquela respiração, o lugar mudava um pouco, como se a renderização do lugar estivesse mudando. Com a sensação de tempo esticado, as paredes começaram a se aproximar. E as luzes que eram distorcidas começaram a ficar mais fracas. E eu comecei a sentir uma coisa, como se fosse alguma coisa me puxando pra dentro de mim mesmo. E ali eu comecei a pensar que eu tava morrendo de novo. Como se naquele lugar eu tava saindo de mim mesmo e indo pro vazio mesmo. Pra um lugar sem vida ou pra um lugar onde eu ia ter que pagar por tudo que eu fiz. É bizarro. E ali, com essa sensação, eu comecei a lembrar de toda a minha vida. Não é exatamente como aquelas pessoas que falam que quase morreram e começam a ver toda a sua vida passando em alguns segundos. Mas não, era tipo, eu comecei lucidamente a lembrar de muita coisa antes de sentir que eu ia morrer. Só que era estranho porque eu comecei a lembrar de coisas que eu não tinha lembrança enquanto eu tava acordado. Era como se tivesse alguma coisa no meu subconsciente que me fizesse lembrar de coisas que em consciência eu não conseguia lembrar. E isso era bizarro. Aí eu pensei, se isso é morte, ninguém nunca vai saber o que acontece aqui. E quando eu pensei exatamente isso, tudo ficou preto. Eu já tinha sucumbido realmente. Já não tinha mais lua, já não tinha mais caverna, já não tinha som. Era só vazio, nada. E eu realmente tinha lucidez disso. Só que, do nada, de repente, eu acordei, suado, com o coração disparado, respirando como se tivesse acabado de voltar, tipo, de muito longe. E tudo tava normal, meu quarto tava normal, tudo parecia no lugar, mas tinha algo estranho, não sei dizer, porque eu não sentia um alívio, não sentia aquela sensação de ainda bem que foi só um sonho. Eu só senti muita estranheza, como se aquilo nunca tivesse acontecido e mesmo assim continuasse comigo. Como se eu tivesse voltado antes da hora, ou como se aquilo não tivesse terminado de verdade. Até que eu percebi que eu tava preso em outro sonho. Não, aí é brincadeira, aí seria tipo história de filme mesmo. Só que foi isso, foi o fim, eu acordei normal. Eu só senti uma estranheza bizarra na hora que eu acordei. E na noite seguinte, na noite em que eu fui dormir de novo, eu fiquei com muito medo de isso acontecer de novo, de eu parar em outro lugar e ficar preso de novo dentro de algum sonho. E até hoje eu não sei o que realmente foi aquilo. Não sei se foi só um sonho, um pesadelo. Não sei se foi alguma coisa muito estranha da minha mente. Não sei porquê. Em todos esses anos sonhando, só daquela vez eu não consegui acordar quando eu quis. Mas tem uma coisa bizarra depois disso. Porque desde aquele dia, eu nunca mais me lembro de ter um sonho lúcido. Realmente não lembro de ter outro sonho desse tipo. Ou eu posso ter tido, mas eu não lembro depois que eu acordei. É como se algo tivesse entendido que eu percebi demais.
como se eu tivesse ido para um lugar da minha mente onde eu não deveria ter ido. E desde então eu fico com receio e fico me perguntando o que são meus sonhos. Por que eu sonho tanto? Por que eu me lembro tanto? Por que agora não tenho mais sonhos lúcidos? E eu continuo sempre achando bizarro essa parte dos sonhos. O que é isso tudo? Porque o próprio ato de sonhar em si já é algo totalmente bizarro e difícil de explicar os motivos. Como é que a gente consegue vivenciar coisas enquanto a gente está dormindo? Pra mim, isso sempre é uma questão onde eu não consigo explicar, por mais que eu sonhe muito e tudo mais, eu não consigo sentir algum tipo de explicação, não consigo ter resposta pra muita coisa. Toda essa magia dos sonhos é algo, sei lá, enquanto não me acontecer de novo essas paradas que aconteceu, eu sempre vou continuar admirando muito o quão complexo é a nossa mente e como ela consegue levar a gente pra situações totalmente estranhas. Mas enfim, essa é a história do dia que eu fiquei preso dentro de um sonho e achei que tinha morrido. Mas enfim, eu só queria pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar um like, porque esse é um projeto novo que eu tô fazendo e eu queria realmente que desse certo. Então, com o apoio de vocês, com certeza vai dar certo, beleza? Até a próxima.